botar o som aqui. Não, então, eu vou botar o som, mas eu vou tirar a minha voz aqui, tá? Eu só vou comer E aí você me diz quando eu começo. comigo. A internet tá. Perdão, vou agradecer também em nome da professora Rafaela, coordenadora, que ela não poderia estar presente. Ela agradece também a professora Malise Malek por nos Obrigada. agraciarmos aqui hoje. E queria também agradecer a todos os presentes remotamente e aqui presencialmente, tá, gente? E a partir de agora, eu vou dar a palavra, vou conectar aqui para todo mundo ouvir. Vou pedir para a professora Malise Malek se apresentar rapidinho e começar a palestra. Tá bom? Muito Tá bom. obrigado, tá? Gente, aproveitem bastante É. perguntar. Para coisa, professora, quando vocês vão perguntando alguma coisa, eu mandando no chat para a senhora. Tá bom? Aí eu mando, Tá, levanto uma e se mãozinha eu aqui que a senhora quiser vai te saber. perguntar, tá, e se eu quiser assim, a Não, ajuda aqui na hora não, melhor, da entrar a ou melhor, vamos apresentação? combinar o seguinte, então, né? Acho que o pessoal já falado. A gente pode fazer os 10 minutos do final, é melhor. Que aí a senhora vai falando, eles vão segurando, eu tiro. Acho até melhor isso do que a senhora tinha combinado antes. Que aí eu tiro daqui e eu falo. Tá, tá. E se eu precisar de ajuda técnica, que eu falo com você por onde? A senhora pode, deixa o celular pertinho, e manda mensagem para mim Tá, aqui no WhatsApp que eu tá vejo a senhora bom, na tá hora. Eu tô com o celular aqui pertinho. do meu lado. Tá Tá bom? certo, perfeito, perfeito. Perfeito? Então, Deixa eu deixa eu ligar me aqui. apresentar. Fica Tá à bom. vontade, tá? Obrigada. Essa. Inicialmente, Nada. gente, Muito boa obrigado. noite a Tá todos. aqui. Eu não estou vendo vocês, porque eu gosto de olho no olho, né? Mas aqui a gente não está vendo, então estou numa tela. E quero agradecer ao professor Bruno Nogueira de Barros por tudo, né? Pelo carinho, e estou muito feliz com o convite, viu, Bruno? Pela parceria que a gente sempre teve, pela confiança, pela amizade, pelo profissionalismo e o profissional que você é. Muito obrigada mesmo. Você sabe que eu tenho carinho especial pelos meus alunos, ex-alunos, né? E isso eu acho que é a sementinha que a gente vai deixando no caminho, e aí vocês se tornam grandiosos e brilhantes como você. Obrigada aí, e estou muito feliz de estar podendo colaborar um pouquinho, né, com a tua turma de biomedicina, não é isso? É. Gente, só para vocês conhecerem, é um pouquinho só, né, que sobre a minha pessoa, mas eu não gosto muito de falar muito sobre mim, não, sabe? Eu gosto mais de falar sobre a ciência. Mas eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Fiocruz, depois eu fiz meu pós-doutorado na Alemanha, fui pesquisadora da Fiocruz 20 e poucos anos, fui da Universidade de Vassouras também 20 e poucos anos, e tive dois laboratórios de insetos vetores, onde a gente trabalhava com plantas, a bioatividade de plantas no controle do Aedes aegypti, né? E também do barbeiro, que são vetores de doenças, né? De doença de Chagas e de dengue, respectivamente. E fora isso, eu acho que a ciência ela tem que ultrapassar muros. Então, eu trabalhei com a popularização da ciência. Então, eu levei o conhecimento do que é o mosquito, como se tem que se controlar esse mosquito para as ruas, né? E nós fizemos teatro, brincadeiras, exposições, então isso foi muito agradável. Fizemos trabalho de campo, o Bruno foi especial nesse trabalho de campo, né? Onde a gente monitora os mosquitos, essas coisas todas. Então, o trabalho tinha várias vertentes. Então, isso foi uma vida de trabalho, né? Nossa Senhora, 40 anos trabalhando com isso. E nesse tempo dei aula para biomedicina, para medicina, para biologia, para fisioterapia, para enfermagem, e assim sucessivamente. Então, adoro falar de ciência, né? Então, acho que a ciência está dentro de mim, assim, borbulhando.
E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que depois disso tudo, né, eu mais ou menos me aposentei e sabe de uma coisa? Eu voltei a estudar graduação, estudo filosofia hoje, né? Quer dizer, entrei de novo, estou igual a vocês, estou estudando novamente um curso totalmente diferente, que é sempre um desafio. E eu acho que a gente tem que ter essa busca constante, né? Esses desafios, a gente cresce com eles. É uma outra área, então é muito gratificante isso também. Então, eu acho que a gente não pode parar nunca, viu? Isso falo para vocês, viu? Falo também para o professor Bruno, né? Parar jamais. Então, agora eu vou tentar passar um pouquinho para vocês o que são as normas de referência, tá? Então, vou compartilhar, e aí eu quero ver se eu consigo compartilhar a tela inteira. Esse é o grande bem. Agora vocês somem para mim. É isso que eu quero ver se eu consigo compartilhar. Conseguir. Ok. Tá certo. Tá dando para ver, Bruno? Eu não estou sem som. O seu som não vem para mim. Peraí, você está sem som. Tá certo, então? Você está sem som, mas tudo bem. Só faz assim, sinal. Deu certo? Deu certo. Ai, então tá ótimo. Obrigada, gente. Então, o passo a passo das citações, né, e referências, que é a parte assim que todo mundo reclama, né? De na hora de escrever o TCC, a monografia, o resumo, o trabalho para ir para um congresso. Então, não tem nenhum bicho de sete cabeças, né? Apenas é prática e vocês têm os recursos que eu vou deixar depois com o professor de vocês, os links com as normas atualizadas da BNT, tá? Então, estou com todas elas aqui, e aí depois eu encaminho e ele disponibiliza para vocês acompanharem direitinho. Então, vamos lá. Então, associar, o que que é a BNT? Né? Vocês já devem estar sabendo, a BNT é uma associação de normas técnicas. Para quê? Para formatar o trabalho científico. Para não só o trabalho científico, mas o trabalho que você faz em sala de aula. Se você coloca na BNT arrumadinho, ele tem uma outra cara, ele tem o professor vai olhar com os olhos brilhantes, porque vocês vão colocar aquilo tudo certinho e normatizado. Porque você tem que colocar as coisas, tem que ter uma norma, porque se alguém escreve de uma maneira, coloca de uma forma, o outro coloca de outro, o outro coloca de outro, vira um mosaico de coisas. Então, não pode. Então, um trabalho de academia, um trabalho dissertativo, uma tese, um resumo, todos têm que falar a mesma linguagem. Então, você tem que ter uma normativa, porque depois ninguém consegue entender e achar as referências daquele trabalho. Porque isso é muito importante. Toda vez que você escreve alguma coisa, você disponibiliza para o mundo. E o mundo tem que achar essa referência que você colocou. O mundo tem que confirmar aquilo que você escreveu, né? Então, tem que ter uma norma. E as nossas normas, a nossa norma brasileira, tem essas normativas que são enormes, aqui estão bem resumidas, são só as principais, mas vocês têm norma para tudo, para bula, para patente, para documento jurídico, para documento de arte, para tela, para pintura, tudo tem norma. Então, aqui são só as principais que a gente está colocando, tá? Mas vocês podem abrir por curiosidade e olhem lá, tudo certinho.
Então, tem um jeito de escrever, tem uma técnica de escrever, né? Então, isso é para orientar o trabalho de vocês, né? Então, é muito legal. Ah, mas isso é meio chato. Não, não é chato. É bacana, porque depois que você escreve, vê o resultado, você mesmo fica encantado com o seu trabalho. Agora, vocês vão me perguntar, mas professora, e a IA está aí? Ela não pode fazer isso para mim? Ah, essa é a pergunta, tá não? A IA, ela pode fazer o que ela quiser. Você é que vai ter que controlar isso, porque muitas vezes vem errado. E o que adianta a IA faz o trabalho e você não tem domínio sobre o seu trabalho? O trabalho é seu, né? Você tem que estar com o domínio do seu trabalho. Eu acredito que todo estudante, todo mundo que está fazendo um trabalho, que está fazendo um resumo, tem orgulho do seu trabalho. Ah, fui eu que fiz a minha monografia. É a sua vontade de potência, aquela sua vontade de crescer. Então, não adianta IA, você vai lá, pede para IA escrever para você. Mas, e aí? E se estiver errado? Porque muitas vezes está errado, né? Os dados têm que estar, os dados disponíveis na IA têm que estar muito corretos para que ela busque certinho. E ela busca aleatoriamente, né? O homem ainda é que coloca esses dados. Então, eu acho que você é importante que você saiba fazer também, para você não ficar assim. Eu coloquei aqui a decisão, ser o último homem, quer dizer, escravo do futuro, né? Você senta e só vê pela tela, você só vê o resultado. Não, você tem que tornar-se além disso, você é muito mais importante, você pensa. Então, se você pensa, você é capaz de fazer isso. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Mesma coisa, eu estava até aqui pensando. Ah, você tem uma máquina que faz feijão. Bem, você programa a máquina que faz feijão. Mas é importante que você saiba fazer o seu feijão. Porque você vai controlar e vai saber se aquele feijão realmente ficou legal. Não. Porque se você não sabe, você não tem nem como analisar se o seu feijão está bom ou não, né? Então, isso é importante. É botar a mão na massa mesmo e, e seguir em frente, tornar-se o além, tá bom? Então, nesse caso aqui, essas normas orientam aspectos quanto à citação no texto, as referências, margem, fonte, espaçamento, isso aqui tudo tem no contexto, estão nas normas, que eu não vou citar todas, eu vou só colocar aqui só as citações e as referências que o professor Bruno me solicitou. Mas olha a Mafalda, vocês gostam da Mafalda? Eu amo a Mafalda. A Mafalda está aqui. Toda foto, isso já é uma informação importante. Toda foto que vocês colocarem, vocês têm que dar a autoria da foto, tá? Então, isso são coisas importantes. Você não pode, não está disponível na internet. Sim, ok, está disponível na internet, mas você tem que dar a autoria disso. Imagina se eu pego a foto do Bruno agora e coloco aqui no um trabalho meu aqui, sem falar com ele vai ficar zangado, concorda? O que que a minha foto não tem? Agora, se eu peço a autorização dele, ou se eu coloco, ó, foto tirada pelo professor Bruno Nogueira, ok? Eu estou perfeita, eu estou certíssima. Então, não esqueçam disso. Isso nem está aqui na apresentação, mas a hora aqui vocês coloquem, façam uma apresentação, coloque todas as autorias das fotos, das imagens. Não deixem de fazer isso, tá bom? Então, a ABNT, eu botei só alguns objetivos, né? Estabelecer uma apresentação de um documento. Então, você pega um documento, qualquer que ele seja, um livro, um mapa,
uma tabela que você viu de alguém, que você vai usar no seu trabalho, você tem que referenciar isso, você tem que citar isso, não pode ficar sem o autor. Então, você tem que ter uma norma para fazer isso. Orientar a apresentação do material que você usou na sua pesquisa. Então, se eu cheguei lá, usei 200 referências, eu tenho que citar as 200 referências. E nas normas da ABNT, certinho, tá? Essas referências, tem referência que você lê, mas não cita no seu trabalho. Tudo bem. Aí seriam referências bibliográficas, aí você põe tudo. Mas no trabalho científico, você põe só as referências que você leu e utilizou no seu trabalho científico. Bom, então, você leu 200, mas você só usou 14, então você vai colocar 14 referências, as que estão lá. E quando elas estiverem citadas no texto, elas têm que estarem presentes na referência final, lá atrás. Isso tem que estar certinho. Está no texto, tem que estar na referência, e vice-versa. Tá bom? Então, primeiro, vamos para o texto. Vamos para o texto. Você está lá escrevendo um texto. Aí você viu uma frase importantíssima que você vai colocar idêntico ao que está, idêntico que você leu, sem tirar nem pôr. Essa frase que você leu tem até 3 linhas? Se tem até 3 linhas, o que você tem que fazer? Olha, se vocês guardarem essas primeiras coisas, vão começar a escrever hoje tudo. E vocês têm até 3 linhas? Tem. Então, você vai colocar aqui os autores e a frase aqui entre aspas, ó. Os metabólitos secundários de plantas possuem papel fundamental de defesa contra herbívoros. Eu copiei idêntico, eu não tirei uma letra, eu não tirei uma palavra. Então, elas têm que ficar entre aspas até 3 linhas. Aspas duplas, né? Porque tem a aspas simples. Isso a gente vê depois. Então, ela tem que estar aqui em aspas dupla. E aqui os autores, olha só. Gottlieb, Kaplan, Eborim, o ano, entre parênteses, vírgula, página 32. Então, é assim, isso é obrigatório vocês colocarem. Citação direta dentro do seu texto. Outro exemplo. As plantas produzem uma variedade de substâncias que desempenham papel na interação ecológica com outros organismos. Está aqui 3 linhas, entre aspas, e o autor aqui, Gottlieb, vírgula, 1996, vírgula, página 14. Gente, isso é simples. Guardou certinho. Agora vocês vão me perguntar, por que que é. Professora, a sua cal tá desligada, hein? Professora, dá pra escutar aí? O teu microfone tá desligado. Professora, a gente não tá te ouvindo. É agora. Agora Foi, tá? foi, foi. Agora foi? Ótimo. Então, vou compartilhar de novo. Isso aí, onde é que eu parei aqui? O resto vocês não ouviram, então. E agora? Tudo certo?
Agora dá para escutar, professor. Tá certo. Então, olha só. Então, em citações diretas, vocês ouviram até agora? Não estava sem ouvir. Ah. Agora dá Então, para ouvir. tá. Mas vocês ouviram antes? O que você estava falando antes, não. Ah, não mesmo? Tá, depois eu volto. Travou na parte que a senhora estava falando sobre o autor do livro. Ah, tá. E o que apareceu antes, vocês não ouviram? Antes, sim, depois, não. Parou? Tá, Sim. tá. Então, vamos aqui. Então, citações diretas. Voltando. Até 3 linhas, quando você cita exatamente, sem mudar nenhuma palavra, nenhuma frase, nada, vocês vão colocar aqui entre aspas e fica bonitinho lá no texto. E os autores, se eu cito aqui, ó, Gottlieb, Kaplan e Borin, até 3 autores, eu tenho que botar o sobrenome dos 3. O ano entre parênteses e a vírgula e página. Quando eu cito esse autor, agora que é diferente, é só um autor. No final da frase que eu coloquei, aí ele vem em caixa alta, o ano e a página. Virou diferença de um para o outro? Mas isso vocês vão praticar, não adianta, não é decorar, tá bom? Então, aqui sempre citação direta até 3 linhas é aqui. Tudo bem? Atenção, autor, data, página separados por vírgula. Então, voltando aqui, citação direta com até 3 linhas, com mais de 3 autores. Quando eu tenho mais de 3 autores, o que eu coloco? Et al. O que é et al, gente? Desculpa o barulho, mas é que aqui às vezes passa uma ambulância. O que é et al? Et al quer dizer e outros, e colaboradores. Então, eu uso esse et al. Então, se eu tenho um trabalho que tem 6 autores, eu vou lá e coloco, olha, Bermudez, Monge, et al. Eu não vou precisar citar todos eles aqui. Eu cito o primeiro e coloco et al, o ano e a página. Isso com citação no seu trabalho até 3 linhas. Olha só, eu deixei um exercício com o professor Bruno para vocês treinarem. Eu não sei, ele deve entregar isso para vocês. Mas seria legal também vocês escreverem um textinho pequeno, 15 linhas, usando essa técnica, que é bacana, porque aí vocês guardam. Na hora que vocês começarem a escrever o trabalho real, já está acostumado com essa metodologia, com essa técnica, tá certo? Eu acho legal, é um exercício bacana, de repente, de vocês fazerem. Pegam uma parte de um trabalhinho, faz 15 linhas, não precisa muita coisa, para botar os autores, e aí vocês vão perceber o que é, tá bem? Então, aqui, nesse caso, é uma citação direta. Então, o que é uma citação direta? Eu colocar exatamente como eu estou lendo. Então, aqui, os efeitos químicos do metabolismo dos vegetais interferem na diversidade da fauna e seus reservatórios. Eu copiei idêntico e com vários autores. Então, entra o quê? Et al. No final. Agora, quando é uma citação direta longa, com mais de 3 linhas, então, estou copiando um trecho bem grande.
que eu quero colocar no meu trabalho. Aí não pode ter aspas, e ele você tem que dar um recuo de 4 centímetros na sua tabelinha, né, na sua régua do seu trabalho, e fonte simples, de um ponto, o espaço, a fonte 10 e sem itálico. Então, você faz assim, olha, entre esses aparelhos, Paraná, e tal, e seguintes, escola, família, etc. e tal, eu copiei um parágrafo grande. E aí põe lá, Chauí, 1988, página 75. Mas aí é recuo, não tem aspas. Vocês conseguiram guardar isso? Tá, quero ver. Pois eu quero ver. Ai, que bom. As mãozinhas estão assim. Depois eu quero ver essa prova, hein, professor? Aqui também, olha só, 3 autores no final da mesma coisa que o outro. Só que tem mais de 3 linhas. Então, e tem 3 autores. Então, eu coloco aqui, ó, Barroso, na opinião de Barroso, Diniz e Mendonça, de 2019, página 76, aí põe o texto, comportamento, parará, paraná, aqui, tá. Então, ele tem mais de 3 linhas. Então, é o quê? O recuo, e não tem aspas. Quando tem os 3 autores no final, é o mesmo que está aqui, no final, aí eu coloco os autores aqui no final, da mesma forma, e sem aspas, ok? Estamos indo? Estamos indo. Citação direta, olha só. No texto, até 3 linhas. Aqui, ó. A música é um instrumento educacional mais potente do que qualquer outro. Platão, 2000, página 91. Isso está onde? No texto. Quando ele vai para a referência, olha lá, Platão, A República, tradução de Maria Helena da Rocha, segunda edição. Olha aqui a edição, não é com letra maiúscula. O lugar e a Fundação Lacoste e o ano, 2000. Isso aqui eu já vou falar lá atrás. Então, se a referência está aqui no texto, ela tem que ir lá para a lista de referências. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos à citação indireta. Eu queria conversar com vocês, sabe? Porque o que que vocês acham que é uma citação indireta? Nós falamos até agora de uma citação direta. Citação direta, eu estou copiando exatamente o que o autor está falando. Agora, e uma citação indireta? Citação indireta, eu tenho que ler, entender e escrever com as minhas palavras o que o autor quis dizer. Certo? Então, esse aqui é o que mais cuidado vocês têm que ter. Porque na citação direta, você está copiando exatamente o que o autor está falando, sem problema. Você não vai distorcer o que o autor está falando, você está copiando igualzinho o que ele está falando, ou tem até 3 linhas com aspas, maior, se for maior, recuo de 4 centímetros, tamanho menor, e tá ali, mas está na íntegra o que o autor falou. Agora, quando eu leio, entendo e vou colocar com as minhas palavras, aí vocês têm que ter bastante cuidado, porque aí você tem que representar exatamente o que o autor está falando, tá bom? Então, aqui, esse trabalho, as plantas, por exemplo, são fontes ricas de substância, de alguma delas apresentam atividade larvicida e inseticida. O que que aconteceu aqui? Eu li o trabalho, entendi e escrevi com as minhas palavras, mas eu tenho que citar da onde eu tirei isso.
quem falou mais ou menos isso? Que foi o Silva et al. 2003 e também o Siddiqui et al. 2004, que eu tenho duas fontes que me deram suporte para que eu escrevesse esse parágrafo. Entendeu? Então, aqui tem que ter muito cuidado, porque você não pode copiar e não citar que é uma citação direta. Por quê? Você tem que ler, entender e escrever com as suas palavras. Para treinar, é ótimo. Pega uma música, entende a música e escreve uma música. Ah, o Veloso falou isso, 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 isso. Então, você não está copiando, você está interpretando o que ele falou. É uma interpretação. Tá bem? Então, atreve-se a pensar, né? Tem que pensar para escrever. Esse aqui é um trabalho bacana, porque é um trabalho que é seu, da sua autoria, embora você tenha buscado autores para escrever aquilo. Aí você tem que citá-los aqui. Tá vendo? E você pode quebrar no meio do texto. Olha só. As plantas são fontes ricas de substâncias, alguma delas apresenta atividade. Botei esses autores e continua no que diz respeito ao controle de insetos. Pronto. O outro, o mosquito parece ter preferência por ambiente com riquezas de micro-organismos e matéria orgânica. Eu li o que o autor falou, mas eu escrevi com as minhas palavras e coloquei o autor aqui, que é o Barreira, 96, página 4. Certo? Então, a citação direta é aquela que se baseia em uma obra com as nossas palavras. Cuidado aqui para não plagiar os autores. Copiar e não colocar a autoria. Tá bem? Então, as normas da BNT, essas citações indiretas, não há necessidade de recuo, a citação pode estar de forma tranquila dentro do corpo do seu texto, você tem liberdade de escrever tranquilamente, não precisa ter aspas, é, mas tem que ter a referência de qualquer forma, por favor, tá? Para não ter plágios, essas coisas que prejudicariam o seu trabalho. Então, a citação indireta, e essa indireta é essa que você escreve com as suas palavras, né? Então, essa citação indireta, até 3 autores, você coloca assim, olha, Oliveira e Leonardos, também aqui, ó, o ano de 1943, página 46, dizem que há outra coisa bacana de você prestar atenção. Quantas pessoas estão aqui? 2, Oliveira e Leonardos. Então, se são 2 pessoas, eu tenho que colocar aqui no plural, dizem. Por quê? Os 2 autores disseram, certo? Então, isso tem que ter cuidado. A mesma coisa, ó, Franklin, Vernes e Sakamoto constataram. São 3 autores, então tem que estar aqui no plural. Vai ficar bonitinho, tá? E aqui, ó, até 3 autores, eu coloco entre vírgulas o ano e a página. Quando ela está no final, olha, a música é excelente ferramenta para tananana, qualquer coisa, né? Aí vem Franklin, Vernes e Yasamoto. Você vê que agora, aqui nessa forma, eu tenho que botar ponto e vírgula, o ano e a página. Aqui não, é uma vírgula e o E para o último autor. Mas não fiquem desesperados. Isso tudo tem nas normas e que vocês podem recorrer lá, olhar e acertar. Não vai precisar ficar decorando essas coisas. Só treino, viu, gente? Só treino. Pronto. Mais de 3 autores, a mesma coisa. Et al.
2011, olha só, Carvalho et al., quer dizer, Carvalho e outros. 2011, disseram, ou dizem, ou Carvalho e colaboradores, qual também você pode colocar. Agora, uma outra coisa importante, se você começar o seu texto usando et al., é até o final. Se começar com e colaboradores, é até o final. Ele tem que estar uniforme, não pode você misturar os dois. Você escolhe um e segue em frente, tá bom? Tudo certo? Posso continuar? Pode? Então, então, a emissão de um documento, né, ao qual se teve acesso de pesquisador encontra uma citação à obra. Então, isso aqui é só para repetir mesmo, para vocês guardarem. Nesse caso, nem tudo que a gente tem acesso. Por exemplo, se você está lendo, eu estou aqui com um livro, né? Estou aqui com um livro. Esse livro aqui é a versão de 2025, não sei quantas edições já. Mas eu não tive acesso à primeira edição dele, que foi em 1858. Não tive acesso. Mas eu quero citá-lo. Então, você tem que fazer o quê? Você leu o trabalho. Então, nesse caso aqui, eu li o trabalho do Pinheiro, tá? Mas eu não li o trabalho original de 1998. Eu não tive acesso. Então, eu tenho que citar como? Eu ponho o aput, né? Aput, quer dizer, original de, a partir de, você leu de uma outra fonte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se eu pego uma revista de agora, 2024, cita um artigo de 1993. Eu não achei o de 1993, porque sempre é legal a gente colocar a referência original, mas se a gente não consegue, a gente pode utilizar a referência que você leu, mas não pode deixar de citar da onde ela veio, original, ok? Então você usa essa palavra aqui, né? Apud, que é Johnson, 1998, a partir de Pinheiro, 2000, discute uma declaração, deixa eu ver aqui, de Richard Levanti sobre o darwinismo, ser uma ideologia, um conjunto de ideias, e assim sucessivamente. Quer dizer, você viu que eu coloquei aqui entre aspas, exatamente como está escrito, mas eu li quem? Eu li o Pinheiro, tá certo? Eu não tive acesso ao Johnson. Então, eu coloco uma declaração de Richard sobre o darwinismo e ideologia para lá. Johnson, 98, Apert, Pinheiro, 2000, página 4. Então, é importante, isso chama citação da citação. Eu vou colocar o que eu li, mas eu não posso deixar de citar a obra que o Pinheiro falou, nesse caso aqui. Ai, agora eu queria tanto ver vocês, porque é assim, né, dá agonia de estar junto. Então, na casa da citação, por exemplo, outro exemplo, o Mosquitos Aedes aegypti apresenta grande capacidade de adaptação a ambientes urbanos, utilizando o recipiente artificial como principais criadores. Então, qual a referência que eu li?
Quem foi o autor que eu li? O Silva ou o Santos? Eu li o Santos. Não, eu li o Santos. Aqui, por quê? Porque o Santos leu o Silva. Eu não, mas o Santos leu. Entendeu? Então, nesse caso, você tem que colocar citado por Santos. Então, é Silva, 2005. Esse apud quer dizer citado por fulano, citado por Santos. Tá bom? A mesma coisa nesse caso, estou só repetindo. Ah lá, segundo Silva, que eu não li, citado por Santos, aí eu coloco aqui a citação. Isso aqui é uma citação direta ou indireta? Isso aqui é uma citação direta. Por quê? Porque ela está com recuo de 4 centímetros. Então, eu já sei que ele copiou idêntico ao Santos. Tudo bem, gente? Põe aí o okzinho para mim, para que eu possa continuar. Ótimo. Então, as citações, já falei sobre elas. É no texto, né? Então, a citação lá pode ser o quê? Direta, até 3 linhas, com aspas, mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros. Citação indireta, você pode escrever naturalmente, sem aspas, mas nunca esquecendo de colocar os autores no final ou no início, depende de como que você está escrevendo o seu texto. Se eu falo de acordo com Nogueira, é, a biomedicina é uma ótima turma, um exemplo, né? Aí eu ponho lá, Nogueira 2025. Ou então põe, a biomedicina é uma ótima turma, entre parênteses, Nogueira 2025. Tá ok? Então, pronto. Agora entramos nas referências. Livro. Gente, se eu pego um livro, é um livro, né? Então, se eu pego um livro aqui, ó, Origem das Espécies, Darwin, né? Quando você olha um livro, o que que você vê primeiro? O título, a editora, o local, da onde ele é, se é de São Paulo, se é de Londres, se é do Rio de Janeiro, e a data. Concordam comigo? Então, você pega um livro, você já vê o quê? Título, o autor, a editora, o ano, o local. Então, isso são os elementos essenciais da referência desse livro, certo? Então, você tem aqui, muito fácil de guardar livro, de colocar referência. Pego o meu livro, quem é o autor desse livro, gente? Cadê ele? Vamos ver lá. Está aqui. Qual é o autor desse livro? Charles Darwin. Darwin. Qual o título desse livro? A Origem das Espécies. Qual é essa edição? É a primeira? Não. Essa edição aqui é de 2025 já, mas a partir da primeira edição, na íntegra. O local. Qual foi o local que eles fizeram isso aqui? Essa edição? São Paulo. Qual foi a editora? Edipro. E a data?
2025. Então, está tudo aqui na frente, está aqui, ó. Certo? É muito tranquilo, porque está tudo escritinho aqui. Tem aqui na ficha catalográfica algumas coisas que você já pode pegar também. Está aqui. Então, você pega tudo aqui. Então, o elemento essencial para fazer referência do livro é tranquilo. É você olhar o seu livro, opa, está aqui, autor, está aqui, título, tal, edição, se não for a primeira. Se for a primeira, você não precisa nem botar edição. O local, São Paulo, editora, Edipo, data 2025. Fechou. Olha como é tranquilo, não é? Então, aqui, ó, esse livro aqui de biossegurança, autor Teixeira, vírgula, P, ponto e vírgula, de um autor para o outro, vale, vírgula, S, ponto. Agora é o quê? O título, Biossegurança, uma abordagem multidisciplinar. Local, Rio de Janeiro. Editora, Fiocruz. Ano, 2010. Referência perfeita. Tem mistério? Não tem mistério, né? É só você olhar o jeitinho dele e escrever. Professora, seu microfone está desligado de novo. Não dá para escutar nada. Hein, professora? Deu para escutar? O teu microfone está desligado. Licença, eu estou. Licença, eu estou sem som, mas alguém está sem som? É, É, a sim, professora, eu a cal também dela estou. desligou. Tá Ah, geral. tá bom. Tá bom, obrigada. Pessoal, só um minutinho. Olha só, a professora Marise, ela estava com problema com o microfone. Eu pedi para ela entrar e logar de novo, tá? Porque tá saindo, beleza? E eu não estou conseguindo falar aqui porque eu estou com o notebook em sala de aula ligado na saída de áudio aqui, para os alunos ouvirem, todo mundo ouvir aqui em sala de aula também. Então, por isso que eu não estou conseguindo me comunicar direto aqui, tá bom? Beleza? Show. Deixa eu tentar falar com ela. Show? Tá, eu vou esperar a professora Marise voltar aqui para a gente poder continuar, tá Sei. bom? E agora? Deixa eu ver. A senhora voltou aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu já tirei aqui também o som, depois eu vou botar de novo para a senhora ver. Vocês estão? A senhora já voltou? Tá. Já. Agora tá ouvindo. Beleza, eu vou tirar aqui, tá, professor Marise? Deixa eu desligar aqui o telefone. Não atrapalhar a senhora aí. A ver se tá, Pronto. porque E agora tá saindo a eu minha voz tirei aqui. o.
eu fiz o seguinte, eu tirei o fone. Pode Perfeito. ser. Então, Hã? pode ser algum problema no fone mesmo, tá? Provavelmente. Para a É. senhora estar falando normal agora, sem o fone ele ter ido, tá bom? A senhora pode Ah, continuar, então então. tá. Então, peraí, agora é só botar de novo aqui, porque eu acho que, acho que ela saiu. Deixa eu ver se ela saiu daqui, a apresentação. Só um segundo. Claro, claro. Espera a senhora. Aí, quando a senhora falar que tá ok, eu ligo de novo aqui pro pessoal da sala ali também. Compartilhar aqui, né? Ver se agora tá dando para ver. Isso, está aparecendo. Isso, voltou agora. É só a senhora continuar. Eu vou conectar aqui de novo, tá? Vou ficar mudinho de novo aqui, Tá para a ótimo. senhora continuar. Porque o que aconteceu foi que, de repente, o fone aqui não tá legal. Tirei o fone, tá bom? Tá dando para ouvir? Várias águas hoje. Então tá bom. Então, gente, o que acontece? Deu para entender o do livro? O livro, que é muito fácil, o livro está aqui, né? Então, se eu tenho o meu livro aqui, é só olhar para ele, eu tenho todos os dados dele logo, muito fácil. Por quê? Porque eu tenho o autor, está aqui, Charles Darwin, o título, Origem das Espécies. Essa edição já nem precisa, porque ela foi da primeira. Local foi São Paulo, editora Edipro, e a data 2025. Então, vocês têm toda a informação aqui, certo? Então, é muito tranquilo de fazer a referência de um livro. Então, tá lá, Teixeira. Outro agora exemplo, biossegurança, Teixeira, vírgula, Vale, vírgula, né? E aqui o nome dele. Biossegurança, uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 2010. Então, você tem todos os seus dados no livro. Livro são os dados essenciais. Em alguns lugares, pedem para colocar o número de página. Aí, nesse caso, você vai lá e coloca. Nesse caso aqui, seriam 400 e poucas páginas. Aí você põe no final, depois do ano, 479 páginas. Certo? Então, o livro é muito tranquilo de trabalhar. Então, referência de livro, está aqui, autor. Se não tem autoria, né? Mas geralmente os autores têm autoria. Título, o subtítulo, se houver edição, local, olha aqui, Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 2002, 388 páginas. Então, o título em negrito ou itálico. Se começarem com itálico, é itálico até o fim. Se começar com negrito, é negrito em todas as referências, no nome do livro. Agora, tem uma coisa, depende das normas da instituição, ou da faculdade, ou da revista que vocês estão publicando, que às vezes eles têm normas próprias, e aí você tem que seguir aquela norma, tá bem? Referência, então, de livro, você tem elementos complementares, que são opcionais. Então, por exemplo, tradutor, número de páginas, sempre depois da publicação. ISBN, o que que é ISBN? É um Sistema Internacional de Identificação de Livros. Então, se eu tenho o meu ISBN, ele está registrado, né, na Biblioteca Nacional, ele está registrado lá meu livro, então ele vale muito na hora que você está fazendo o seu currículo, que você está concorrendo uma prova, um concurso, um emprego. Então, o livro tem que estar registrado. Livro que não tiver o registro no sistema internacional, não adianta, porque ele não vale.
Então, você tem que registrar o seu livro, tá? Ilustrações, notas, aí depende. Então, esses são os elementos complementares, o número de página e ISBN, por exemplo. Elementos essenciais, então, fácil de guardar, né, gente? Olha só, autor, título, local, editora e ano. Sem mistério. Vocês já guardaram, hoje vocês vão dormir sabendo os elementos essenciais do livro, não é isso? Os complementares, depois vocês podem colocar aqui, ó, o mesmo livro, os elementos complementares, olha, página, título original e ISBN. Outro, liderança em gestão escolar, autor, título, edição. Olha só a edição, não tem letra maiúscula aqui, hein? Por favor. E é só assim, 4 ponto, ed ponto. Tá? Não tem azinho em cima, é ozinho embaixo, nada disso. Cidade, editora, Vozes e o ano 2010. Tá bom? Então, isso vocês, o professor Bruno já sabe que vocês sabem. Livro tranquilo, não tem mistério. Agora, em alguns lugares, não tem o ano, tem um ano provável, não tem um ano certo, é ano aproximado, não tem uma década. E aí? Aí você põe exatamente do jeito que está aqui. 1971 ou 72, ano provável, você põe uma interrogação, mas esses dados todos em colchete, entre colchetes, tá bom? Então, olha só, Silva João Carlos da Silva. Introdução à biomedicina. Percebem que aqui eu botei em itálico para mostrar que vocês podem botar. São Paulo, editora científica, o ano provável foi esse. Então, vocês não têm, de repente, uma data precisa. E aí vocês colocam entre colchetes, porque quem vai ler vai ver que aquilo ali é uma data provável, não é a data real daquele trabalho ou daquele livro. Porque os livros agora, todos têm registro, todos têm um SBN, mas os Professora, teu microfone desligou de novo. ele está Voltou ao normal. ele tá meio estranho, né? É, tá desligando toda hora, né? E agora? Estamos... Agora tá Então você me show. avisa, então Tá você me show. avisa toda hora que o microfone desaparece. Beleza. Porque a minha voz deve ser muito bonita e aí ele se atrapalha. Sem local de publicação. Então, sem local de publicação, ali, ó, SL, sem local de publicação. Às vezes você não encontra no seu trabalho aonde foi, qual o local daquele trabalho, aonde foi daquela editora. Então, aí você coloca sem local de publicação. Capítulo de livro. Olha só, você está lendo um livro, mas você só vai usar um capítulo daquele. Você não vai usar o livro na íntegra. Então, você tem que citar o seu capítulo de livro, aonde que você leu. Então, nesse caso, aqui, ó, Irano é o organizador do livro. O título que você usou é esse aqui, Projeto de Estudo e Plano de Pesquisa. Isso aqui quer dizer o quê? Em que livro? Nesse livro que está aqui. Na pesquisa social, projeto e planejamento. Local, editora
ano e a página que você usou. Olha só que aqui eu tenho que citar a página que nós usamos. Página 22 a 30. Então, você coloca direitinho a página, não pode deixar de colocar a página. Mas você tem que colocar o capítulo do livro e o título do livro. Tudo bem? Podemos continuar? Ai, que bom. E periódico científico, que esse vocês usam muito, todos nós usamos muito. Por quê? Porque é onde nós publicamos nossos artigos científicos, não é isso? Então, esse aqui, toda hora, a gente está trabalhando com isso. Então, esses artigos científicos, eles são publicados em revistas científicas, de uma maneira geral, em periódicos, impresso e eletrônico. Então, você tem que ter uma norma para colocar essa parte do seu artigo. Aqui eu já acho o artigo não é tão simples quanto o livro, né? Ele tem mais detalhes, mas não dá para enlouquecer, dá para fazer tranquilamente. Olha só nesse caso aqui. Autores, se é um autor só, tranquilo. Aspectos de comportamento alimentar do morcego, hematófago, né? É o rotundo. Boletim de Zoologia da Universidade de São Paulo, quer dizer, o título do periódico, a cidade, o volume, o número, a página e o ano. Guardaram? Então, autor, se é um autor tranquilo, são mais autores, ponto e vírgula, o título do trabalho, o título do periódico, da revista, em negrito ou itálico, como nós falamos, o local, o volume, o número, a página e o ano, tá? Esqueci de botar aqui, o local. Tudo bem? Então, também depende também se tem ou não, a gente nem sabe. Então, a data da publicação. Outra coisa, aqui eu botei o mês. Em algumas revistas é obrigatório botar o mês e o ano, outras não precisa botar o mês, só o ano. E a abreviatura? Abreviatura, gente, vocês têm uma lista de abreviaturas na BNT. Então, tem uma página lá somente de abreviatura. A abreviatura é outra coisa extremamente importante. E, Bruno, está falando aqui que eu só tenho mais 5 minutos. Professor Bruno. Vou ver se eu consigo ajustar aqui, tá? Ver se eu Tá, consigo ajustar a reunião aqui agora. tá, Deixa eu ajustar, se consigo jogar mais tempo. tá. Então, porque eu estou na 27, faltam só 10. Eu vou andar mais rápido. Então, aqui, os autores, né? O título do artigo, o título da revista, o volume, o número, a página e o ano. Nesse caso, gente, a gente tem que colocar quando isso é extremamente importante, professor. Toda vez que eu pegar um artigo de internet, você tem que citar aonde que você pegou e o dia que você pegou, tá? Mas não é só chegar lá e colocar assim, a relação aqui, ó, a relação entre o mosquito e a abundância de dengue, vírus, infecção só. Não, tem que colocar tudo. Tem que colocar os autores separados por ponto e vírgula, o título do artigo, o título da revista, o local, o volume, o número, o ano, e aí sim, disponível em.
http://doi.org, Paraná, Paraná, acesso em 26 de março de 2017. Aqui é obrigatório colocar o mês e a data toda. Por quê? Estou dando uma dica maravilhosa, dica não, uma informação maravilhosa. Porque você escreve isso lá em 2017. Chega hoje, eu vou olhar o seu trabalho e falar assim: olha só, essa tua referência não existe. Aí você vai me mostrar que existe porque você acessou em 2017. Pode ser que hoje ela tenha saído do ar. Então, você tem que comprovar que você viu isso na data lá em 26 de março de 2017, porque ela muitas vezes pode sair. Entendeu? Então, por isso é importante você botar a data de acesso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ah, Estamos. que bom. Entenderam isso? Outra coisa importantíssima, que às vezes você precisa colocar esse DOI e esse identificador. É uma padronização. Se eu coloco lá no Google Acadêmico, por exemplo, que você vai fazer uma pesquisa, eu coloco esse número aqui ou esse número aqui, vai direto para esse artigo. Então, é o seu artigo, ele tem uma carteira de identidade, ele tem uma identidade. Então, todo artigo que você ele recebe um número, tipo uma carteira de identidade. Então, se eu coloco isso aqui, você acha o seu artigo. Mesmo que você não saiba quem é o autor, você coloca a numeração, a localização, o número dele, e você encontra o artigo na íntegra lá. Entendeu? Então, essas coisas todas são maneiras de você fechar a sua informação. Tudo bem? Ah, uma criancinha linda ali, ó. Que bonitinho. Porque esse identificador único é igual à sua carteira de identidade, nunca muda. Identifica exatamente aquele documento. Então, você fica seguro do seu trabalho. Então, você tem que se cercar de seguranças para escrever um trabalho nota 1000. Professor, eu vou continuar, tem artigo dentro de livro, tenho, deixa eu ver, obras consultadas online, como eu já falei aqui. Eu vou pular algumas coisas, tá? Porque senão acho que você não tem muito tempo aí. Monografias, eu posso deixar isso tudo com o professor Bruno também. O que que você prefere, professor? Eu não estou ouvindo você. Agora o seu telefone é que. Não, o seu fone. Pronto. Deixa então. A senhora pode deixar comigo também, para eu passar para eles. Mas a senhora pode continuar aí, professor Maria, Porque é muita mesmo com o tempo informação. aqui. É porque é muita informação para eles guardarem agora. Eu acho Ah, assim, sim. tem monografia, porque eu achei assim, livros já guardaram, artigos que também guardaram. Quem tem trabalho acadêmico, tem eventos científicos, tá vendo? Olha aqui, Só. ó, eu tenho um exemplo do ENIC. Então, é só isso que está faltando. Se você prefere, eu deixo isso aí e você repassa para eles com calma. Não, claro, claro. Eu repasso sim, repasso sim, repasso sim. Porque acho que é Então, a muita senhora. informação. Ah, não, claro, claro, a senhora está certa. Eu passo essa Isso aí sim. apresentação para você, tá bom? Tá bom, tá ótimo, tá Agora eu ótimo. queria só terminar aqui de falar sobre isso aqui, Claro, que fica à é ter vontade. cuidado.
ter cuidado, Deixa eu ligar aqui. por causa do prazo, Fica à por causa do vontade. tempo, né? Você falou que eu tinha que terminar, nosso prazo era Não, a até... senhora pode passar um pouquinho, tá bom? A senhora pode passar um pouquinho, não tem problema não, tá? A senhora pode Tá, passar um pouquinho. Fica tá tranquilo. bom. A aula tá boa, o negócio tá fluindo bem. Deixa eu ligar aqui de novo, o Então, pessoal tá, ouve melhor também a senhora. tá bom. Então, eu acho o seguinte, então ali nós ainda temos, vou só voltar aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, porque ainda temos que artigo dentro do livro, as normas, está aqui separadinho. Acho que é importante até o professor depois passar para vocês, porque aí você já tem um resuminho das partes mais importantes das referências. Depois tem trabalhos de monografia, dissertação, como se escreve direitinho. Aqui até a minha dissertação de doutorado, olha aqui. Meu nome, o título do trabalho, o ano, a quantidade de páginas. Aí tem que colocar tese de doutorado, aonde que foi, a cidade, o ano, eu e ISBN. Tem que estar aqui. Então, são algumas coisinhas que ficaram faltando. Os eventos científicos que vocês vão, todos vocês têm que referenciar. É muito importante. Tá? Aqui tem o ENIC. Então, faltando essas, são poucas coisas, e o professor? O senhor pode depois explicar para eles as partes principais. Mas uma coisa que é importante sinalizar é o plágio. Nunca copie nada sem colocar autoria, nada. Senão invalida o trabalho, é muito feio, depois tem que refazer novamente. Então, essas coisas vocês têm que ter bastante cuidado, né? Até trabalhos, às vezes, que foram até aprovados em banca e tudo, e depois foi descoberto plágio, a pessoa perdeu até o título. Então, tem que ter muito cuidado com plágio. Tudo vocês podem escrever e citar as pessoas. Ou faz citação direta, ou faz citação indireta, daquele jeito que nós conversamos. Lê, entende, escreve com as suas palavras e cita da onde você tirou aquela ideia para você escrever o seu trabalho. Outra coisa importante é o chat GPT. Também é outro cuidado, porque tem algumas sinalizações ali que mostra que foram feitos em chat GPT. Então tem que ter muito cuidado, porque já está todo mundo com normativas para o chat, para essa parte da inteligência artificial. Então, escrevam da cabeça de vocês, do trabalho de vocês, da pesquisa, do que vocês realmente estudaram, que é muito mais gratificante, tá bom? E já saiu uma normativa também no Gov, depois, se o professor Bruno quiser, eu posso passar sobre as normativas da inteligência artificial em trabalhos acadêmicos, tá, professor? Ferramentas. São várias as ferramentas oficiais que vocês podem. Não vai buscar no Google comum, né? Você pode buscar no Google Acadêmico, no Cielo, são fontes dignas, fidedignas do trabalho. Tem um trabalho bacana na íntegra, portal de periódicos da CAPES. Então, são lugares que vocês podem buscar informação sérias, certinhas, originais, né? Isso é importantíssimo também, porque em alguns lugares elas têm alguns errinhos. Outra coisa, olhar se aquela revista ela tem impacto, se ela é uma revista realmente lida, se ela tem uma nota A, B, se é uma revista já de numeração C, ela já é uma revista que não teve tanta revisão, então tem que saber a fonte da informação certinha, tá, professor? Eles têm que criar, tem que estar atentos, né, a essas informações, a esses detalhes, né, que às vezes
passam, né? Tá? E aqui as normas da BNT, que vocês podem consultar, as normas de 6.028, 10.520, 10.525, de 2.108 e etc. e tal. Saiu agora a de 2018, mas com a versão de 2025. Então, isso tudo eu estou com tudo aqui, eu posso disponibilizar para vocês. E aqui as referências. No final do trabalho, todo trabalho, tanto oral quanto um trabalho escrito, quanto uma apresentação, você tem que colocar as referências de onde você utilizou para montar a sua apresentação. É isso. Licença. Tem muita informação, né, para pouco tempo. Não, verdade, mas olha, vou falar uma coisa para a senhora. O bom que ficou interessante, que a senhora foi colocando devagarzinho, foi explicando, mesmo com esse pouquíssimo tempo, acho que ficou perfeita a apresentação, de verdade. Tá ótimo. Porque ficou bem minucioso. E detalhe, a senhora foi nos pontos chaves. Aí isso aí ajudou bastante também, né? Na hora da gente de apresentar para eles, a gente repassar isso adiante, né? Como sempre, né? Foi maravilhoso, tá? Eu queria Ai, que bom. agradecer É que o assunto né, é muito técnico. muito, Estamos muito falando da técnico, mas evolução, né? mesmo assim a senhora conseguiu fazer uma apresentação perfeita, ficou ótimo. A senhora botou tudo completinho. O bom é que a senhora também falou das normas da IA também, que é uma coisa que está hoje em dia, porque a gente sabe que com a chegada da IA tem aquela situação de ser bom e ser ruim por um lado, né? Mas já tem programas que já captam aquela IA, então eu sempre falo com eles também que, mesmo você usando a IA para poder acelerar a pesquisa, depois vai lá, entra no documento, beleza, documental, confere lá, porque a IA também ela erra muito, só, eu até já comentei isso com Muito, eles, muito, é. ela, ela serve para ajudar, assim, digamos assim, ela pode encurtar o caminho. Às vezes está desesperado procurando mais coisa, ela pode estar bem, mas tem que entrar e ver se realmente bate com aquilo que você deseja, né? E claro, Exato. Porque o que que ela faz na realidade? Os dados que estão lá, ela pega os dados que estão disponíveis. E esses dados, de repente, são os melhores, de repente não são certos. Ela pega o que está lá. Ela achou lá a palavra, a origem da espécie. Ela vai pegar tudo quanto é a origem das espécies, entendeu? Quer dizer, vai criar um negócio lá, quer dizer, facilita, mas será que aquilo está correto? Aí você tem que ir lá e ler se está correto. Pois é. Então, é isso que tem que ter muito cuidado ultimamente, né? Essa parte aí que veio. Ainda mais, eu lembro, né, quando eu fazia minha monografia, minha dissertação, minha tese, eu ia para a biblioteca, né? Pegava aqueles livros lá e olhava. Agora tem a facilidade de você buscar online, citar, sem precisar usar a IA, né? Não precisa, não precisa. Até porque, se o professor perguntar um pouquinho mais profundo, e aí, como é que vai responder, né? Essas coisas. E é tão bom aprender, né, gente? É aprender. exatamente. Exatamente isso. E até eu falo com eles. Você usar como uma ajuda é uma coisa, né? A gente está falando aqui agora. Mas mesmo assim, é sempre bom conferir. Sempre bom conferir. Sempre. Botar lá, pesquisar e dar mais referência. Referência, então, a IA inventa. A IA inventa referência. Aí fica complicado. Estou falando para o pessoal ouvir aqui, o pessoal da sala ouvir aqui também. Porque a IA inventa referência. Depois tem que conferir referência por referência, saber se está batendo, olhar lá, pesquisar, né? Então, para isso, hoje em dia, a gente sabe, né, que não está. O pessoal está me ouvindo aqui também, né? Mesmo não ouvindo, não. Sabe que não está ainda aquela coisa perfeita. E mesmo assim, eu falo com eles. Adianta, facilita algumas coisas, sim, mas nessa hora também pontuou aqui agora
perfeitamente. Não Fazer dá uma para ficar só nela. correção num texto. Isso. E isso pode, viu, sair uma norma que você dá um textinho, aí você manda fazer uma correção. Você pode utilizar, mas aí você tem que citar que a correção foi feita por IA. Então, tudo Uhum. você tem que fazer a citação, entendeu? Eu estou vendo aqui a Ellen Carolina, né, com o bebezinho ali, a coisa mais fofa. Ele já está aprendendo a BNT, olha só. Aí, ó. Esse aí já vai começar sabendo. Já. A Ótimo. graça. Mas é isso, então, não é que você pode recorrer, mas você cita que você recorreu para fazer uma correção e tudo. Mas não é tudo, né? Porque sai muita coisa errada, mas posso falar bastante. Eu já fiz uns testes, sai bastante errado. Eu também já fiz. Já Eu fiz estou até falando, professor, teste eu nos também meus já fiz artigos, teste. para Aham. ver se eles faziam ou não. Eu também fiz vários testes também. Gente, ela está falando aqui que ela também fez teste, eu falo, eu abertamente vocês também. Eu também já fiz teste. Por isso que eu falo assim: olha, IA para procurar referência não dá, porque bota errado, inventa, né? Então não dá, né? Não dá. É. Gente, foi muito Gente, bom, eu muito queria deixar aberto aqui. aprendizagem. Alguém aqui tem alguma pergunta? Alguém quiser Alguém aí perguntar também alguma do. coisa? Fica à vontade, Professor, ou liga aqui, passo para ela. Alguém tem alguma pergunta? Aqui? Tá todo mundo assustado? Não, não tá não? Tranquilo? Gente, alguém aí professora, também do remoto quer falar alguma coisa com a professora Marise? Aproveitem, ó, você viu que a aula foi tem maravilhosa. uma pergunta no chat. Teve um aluno que fez uma pergunta. Cadê? Tá no chat. Deixa eu achar, peraí. É, ah, tá, mas aí tá É perguntando, eu vi citar aqui. o autor junto do que você entendeu. É sobre a citação Deixa eu ver indireta, rapidinho. talvez. É Paola? É Paola? É? Citar o autor junto do que você entendeu. É, deve ser da parte da citação indireta, não é isso, Paola? Pode falar. Sim, a citação indireta é quando você lê o seu trabalho, lê um artigo, né? E eu não vou repetir exatamente, eu vou tirar a ideia do autor e escrever com as minhas palavras. Mas eu tenho que citar da onde eu tirei aquela ideia. Aquela ideia não é minha. Aquela ideia eu li num artigo ou li num livro. Então, desde o momento que eu li em algum lugar, eu posso escrever. Ai, desculpa. Eu posso escrever do meu jeito, mas eu tenho que citar o autor, entendeu? Agora, tem coisa não, você está lá escrevendo, é você só, tudo bem, mas no trabalho de pesquisa, geralmente, você está fazendo uma pesquisa numa fonte bibliográfica, ou num artigo, ou num jornal, ou num livro, não é? Então, se você está fazendo um levantamento, você está fazendo alguma coisa assim de pesquisa, você está recorrendo a uma fonte bibliográfica. Mas você escreve do seu jeito, mas a partir da ideia daquele autor. Então, você tem que citá-lo. Não sei se é isso que você quis dizer junto do que você entendeu. Paola disse é sim, se você não. Você não copia na íntegra, mas você tem que citar, entendeu? Do que você está vendo. Eu até sugeri ir para mais recente. Espera aí, acho que tem mais coisa. Foi isso mesmo, professora. Ai, que bom, deu certo. Professor, eu não sei como é que é a sua programação, mas, por exemplo, dá um textinho para eles, assim, para eles fazerem assim, 15 linhas só, mas com tanto que treine botar o autor, fazer uma citação direta, uma citação indireta, só para dar uma treinada, que aí fica gravado, né? E dá uns Não, sim, eu vou fazer as pontinhos, coisas, vou passar um trabalhinho para casa. e dá uns Aí vamos, vamos, pontinhos. vamos matar aqui, vamos passar um trabalho para cá. Tem que treinar, não tem jeito, tem que treinar, tem que Tem que treinar. treinar, gente. Professora, tem Ah, jeito. Tem uma outra pergunta aqui, que já ah, deve ter visto no chat aí,
Só que eu acho que essa pergunta, acho que eu vou poder fazer depois para a senhora separado que o aluno pediu, depois eu respondo a ele. Porque é uma pergunta que envolve área de profissão. Aí eu acho que perguntar que agora não vai, Se eu acho que não puder vai caber. responder, deixa eu ver. A senhora pode responder então, vou deixar a senhora Sou responder. estudante de biomedicina. Ah, mas tem interesse crescente em botânica. Ai, que lindo! É lindo. Ai, Gostaria de saber se é viável migrar entre as áreas dentro da biomedicina, na sua experiência, que foi determinante para iniciar e considerar sua área de atuação. Ah, isso é muito importante. Isso é muito bacana. Sabe por quê? Porque a ciência não tem muros. A ciência, né, ela está interligada. Se você parar para pensar, tudo está conectado, é uma interrelação, né? Quer dizer, é a planta com inseto. Por exemplo, você tem uma planta que ela é atrativa para o inseto, ela é repelente para o inseto. Ou ela é atrativa e o inseto se alimenta da planta. Esse inseto, por exemplo, de repente, esse produto de planta, ele pode inibir um vírus que está dentro do inseto, ou um parasita, um exemplo, um simbionte qualquer, e isso aí também pode atrapalhar a disseminação disso, né? Como a gente estuda essa parte, e também esses simbiontes. E, ao mesmo tempo, esse inseto pica você, no caso do mosquito, e passa o vírus para você. Quer dizer, então, você vê que está tudo interligado, é o meio ambiente. Eu digo assim, nós somos o meio ambiente, né? Todos nós estamos integrados. Não existe jogar o lixo fora. O que é jogar o lixo fora? Você está jogando no seu planeta. Então, está tudo interligado, está tudo com a gente. Então, isso é uma coisa única. Eu estudei biologia, eu comecei, isso é para resposta para Fernando, talvez, acho que é Fernando. Sou bióloga, sempre trabalhei com a biologia, nesse caso, assim, comigo, mas nisso eu usei a química, eu usei a fitoquímica, eu usei a biologia molecular, porque eu fiz a biologia molecular. Quer dizer, então é tudo integrado. Você pode fazer biomedicina e trabalhar com planta. Você pode fazer medicina em um outro contexto que você possa utilizar essas plantas, como eu não sou botânica, né? Quer dizer, eu sou bióloga molecular, mas eu usei as plantas no controle de insetos, quer dizer, e não saindo da biologia. Quer dizer, você pode fazer com a biomedicina uma coisa da mesma forma, porque no fundo está tudo interligado, né? Então isso aqui é muito lindo, né? Porque a gente não fica isolado no mundo. Eu fui estudar fitoquímica, por quê? Porque eu comecei a extrair produtos de algas marinhas no início, e essas algas depois eu pulei para plantas, aí extraí de plantas, e aí fui testar em quem? Nos insetos. Do inseto eu fui para o parasita, sabe, gente? Então é muito lindo, porque é um mundo que vai se abrindo. Não se fecha. A cada pesquisa que eu terminava, eu tinha 3 perguntas adiante. Então, eu precisava da microscopia eletrônica, precisava da química, eu precisava de outros recursos, mas sempre na minha área, sabe? Então, com biomedicina, você tem um campo também enorme, você pode utilizar essas plantas de outro contexto, em outra experiência que você possa fazer, você pode usar na cicatrização, a gente trabalhou com cicatrização, utilizando as plantas, até acho que era um aluno da biomedicina mesmo, que a gente fez cicatrização e a gente usou o modelo, aqueles camundongos, né? E aí a gente usava os óleos essenciais, eu trabalhei também com os óleos essenciais, que eu amo óleos essenciais, trabalhei os óleos essenciais na cicatrização dos camundongos, foi com a turma da biomedicina mesmo. Quer dizer, então você pode fazer isso, né? Então é um campo sem fim, né? A ciência é isso, a ciência você estuda, mas os horizontes estão aí, né? É isso que eu digo, uma coisa liga com a outra, que liga com a outra, é uma rede de informação. E aí você vai buscando.
os parceiros. Se, por exemplo, microscopia eletrônica, eu até aprendi, mas não sei fazer. Mas eu fui buscar um parceiro que fizesse para mim a microscopia eletrônica, entendeu? Quer dizer, então você tem as parcerias também, tem as instituições que colaboram. É fantástico. Você pode ficar tranquilo que você pode atuar na biomedicina com as plantas e vai ser um sucesso. Depois me conta. Muito obrigado, tá? Assim, ó, eu já vou adiantando uma coisa que futuros projetos nós iremos conversar. Se a senhora quiser, né, voltar para a atividade aí para fazer mais coisas que a senhora adora, que a senhora ama, eu vou te ligar, nós vamos conversar, porque eu estou com mais ideias também aí, para a gente Aí, sentar e conversar. que E a senhora bacana. dá um jeito de vir para cá, a gente conversar bastante, fazer bastante coisas aqui, né? Para a gente poder voltar a se juntar aí, porque eu sei que a senhora ama o que a senhora faz, Ah, e é claro, né? Não vou mentir, né? A senhora que presente aqui para todos nós aqui, trazer esse tempo de experiência, esse carinho que a senhora tem, nos demonstrando todo esse ensinamento agora que a senhora deu aqui, vai ser muito bom, tá? Então, com certeza nós vamos conversar de novo. Vou convidar a senhora, vou apresentar a senhora também. Um dia eu vou apresentar a senhora, perdão, para a coordenadora também, para a Rafaela, tá ótimo. para a Prazer gente enorme conversar que também. vocês precisarem e que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigado. A senhora também. A gente vai Um beijo para reunir mais vocês, vezes. gente. Feliz Bom, Páscoa para todos. acho a senhora tudo de bom. Muito obrigado, tá Para a bom? senhora Gente, também. pode É, falar. Pode falar, Fernando. Para a gente encerrar, deixar a professora Marisa descansar também. não, estou tão tranquila. Eu amo. Tranquila? Pode falar para a gente encerrar agora, então, gente. Só mais 7 minutinhos, tá? Eu vou esperar só dar no máximo 8 horas, que eu vou dar intervalo aqui. Tá bom. Ah, tá beleza, então. Tá beleza. Então, Gente, beijo, então, olha, muito gente. Tudo de obrigado. bom. Muito obrigado a todos. Muito obrado, professora Marise, tá? É um Obrigada pela prazer enorme, presença. tá Obrigada bom? pelo E se convite. a senhora, convidando a senhora tem lugar para ficar também lá, tá? Já tem lá em casa Oba, já, tá? A senhora vem é, para a gente fazer alguma coisa, né? tá E para a senhora ótimo. também. É bom, eu acho que provavelmente o pessoal também deve estar interessado em conhecer o trabalho da senhora, que a senhora já fez, Então, um né? dia Porque que foi puder, bastante coisa, aí a gente. gente Então vai vocês aí e podem, conversa sobre ciência, sobre claro, essas coisas. claro, com certeza. Com certeza. Muito Tá obrigado, tá? bom. Gente, eu vou parar a gravação aqui, já vou me despedindo de vocês. Gente, muito obrigado pela presença aqui Prazer. remotamente também, tá bom? Tudo de bom para Obrigada. vocês. Tchau. Grande abraço. Até mais, gente. Tá Fala, Paola. indo. Beijo. Pode gravar aqui. O pessoal errou, né? Deixa eu parar a gravação.